Fala galera, tudo bem? Vamos falar hoje de um tema muito legal, colonização da África. Tema que pode aparecer na geografia, pode aparecer na história. Por quê? Pode ser uma abordagem geopolítica, pode ser uma abordagem de caráter historiográfico. Então o que é a primeira coisa que a gente sempre pede para o nosso aluno? Ter em mente o mapa do continente africano. Por que isso é tão importante? Vamos tentar ajudar você a entender algumas coisas. Primeiramente, você está vendo que a África está geograficamente colada, grudada com a Ásia e a Europa. Então você há de pensar, seria natural colonizar primeiro o continente africano. Por que colonizamos primeiro as Américas? Então a primeira coisa que você tem que lembrar é que a África teve um papel crucial no processo de dominação da Europa sobre a América, onde servia de entreposto de mão de obra. Ou seja, você tinha o fenômeno das grandes navegações, fazendo o quê? Comércio, onde aqui eu trazia um monte de bugigangas, tá? E deste continente eu levava o quê? Mão de obra. O que era então? O trabalho escravo. Qual o papel do continente africano na colonização das Américas para a Europa? Entreposto de mão de obra. Cuidado! Esse trabalhador, este escravo, ele não é considerado um migrante. Por que não? Porque na verdade era um comércio. Então esse escravo, ele era visto como uma mercadoria. Peguinha muito interessante para uma primeira fase, tá? Porque muitas vezes se confunde com migração forçada. Não é uma migração forçada. Eu tenho que contextualizar historicamente. O escravo era uma mercadoria, portanto não se considerava uma migração. Muito importante isso. Mas o que vai ocorrer? Quando chegamos no final do século XIX, por meio do Congresso de Berlim, 1884/85, vai começar o processo de colonização afroasiático. Mas aí nós tínhamos dois problemas. Quais eram? Primeiro, observe, estima-se que 9 a 8% apenas do território africano era conhecido pelos europeus. O que se conhecia era de expedições, muitas vezes de aventureiros em busca de riqueza. Assim, o interior do continente não era conhecido. O que se fez então? Uma partilha mediante o uso de geodésicas, ou seja, uma partilha utilizando os conhecimentos cartográficos de latitude e longitude. Significa dizer que foi uma partilha sem respeitar aspectos internos do território africano, sejam aspectos físicos ou aspectos pré-existentes dos grupos tribais que ali viviam. O que começa a surgir então? Territórios de domínio colonial extensos que agregavam diferentes grupos tribais. Assim, esta é a origem do que é chamado hoje de estados ou fronteiras artificiais. Isso ajuda você a entender alguns conflitos, onde você tem o quê? Estado, mas não tem uma nação. O estado ou fronteira artificial. O que significa isso em termos práticos? Que eu tenho um território, que eu tenho um governo, mas eu tenho uma enorme diversidade étnica, onde não caracteriza uma nação homogênea, mas muito heterogênea. O que isso gera? Conflitos. Qual é, então, o embrião de muitos dos conflitos hoje existentes no continente africano? O processo de formação colonial. Mas por que colonizar no final do século XIX? Era uma forma de substituir as áreas de exploração da antiga América, que começou a vivenciar um processo de independência desde a doutrina Monroe e, por consequência, inauguraria a fase conhecida como neocolonialismo ou neoimperialismo. Isso ajuda a explicar o quê? A existência de fronteiras retilíneas, formando ângulos de 90 graus. Ora, o que é isso? Se eu usei latitudes, se eu usei longitudes, se eu usei longitudes, o que eu tenho? Ângulos de 90
graus. Isso explica a artificialidade das fronteiras nesse território. Então lembre-se, se a temática fala de características das fronteiras, associe com o processo de formação. Quais vão ser, então, os aspectos cobrados? Tipo, explique por que as fronteiras ou limites de quê? Dos estados na África apresentam uma forma de ângulos geométricos. Matou, porque se utilizou no processo de partilha linhas geodésicas, paralelos e meridianos. Por quê? Os europeus eram exímios conhecedores da cartografia. Então o continente foi fatiado, partilhado entre as grandes potências da época, como se fosse literalmente um bolo, sem respeitar limites ou características geográficas pré-existentes ou econômicas, sociais ou tribais. Resultado: formação de estados ou fronteiras artificiais. Estados sem nação, gerando uma série de conflitos na atualidade. Importante! Quem são as grandes potências da época? Vamos ter que lembrar: Reino Unido, naquele contexto, a Inglaterra e quem mais? A França, que vão ficar com as áreas mais extensas, como você pode bem observar na legenda que colocamos para você no próprio mapa. Assim, vamos gerar um descontentamento de outras nações e, óbvio, esse será um dos fatores que vai levar a quê? A Primeira Guerra Mundial. Veja que, tanto do ponto de vista histórico, quanto do ponto de vista geográfico ou geopolítico, essa temática é muito importante. Detalhe: história e geografia nesse tema, eles vão caminhar juntos. Eu aguardo você para falarmos da descolonização da África. Um grande abraço e até a próxima!